Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o professor Bruno Lima, professor aqui do Portal Silvio Sandi, e é com muita satisfação que a gente dá início à gravação de mais um curso. Dessa vez é o nosso preparatório para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma excelente oportunidade. A banca para esse concurso já está definida, é a banca VUNESP, então nós iremos trabalhar aqui em 100% do tempo focado na resolução de questões dessa banca. Nesse primeiro encontro, eu vou falar com vocês da parte de negações e equivalências. A gente vai então revisando os pontos mais importantes através da resolução das questões dessa banca e repito, nenhuma questão que eu colocar para vocês aqui vai ser de outra banca, certo? É o tempo inteiro respirando e pensando, pegando o jeito aí das questões da VUNESP. Ao final desse curso, a gente espera deixar vocês aí bem mais tranquilos com relação a esse conteúdo que às vezes tira um pouco o sono da galera, e a expectativa é que vocês possam ir para realmente mandar muito bem. Mas fica a dica, fazer e refazer o maior número de questões especificamente da banca, certo? Vamos começar então a brincadeira? Moçada, olha só, a nossa primeira questãozinha é uma questão que vai tratar da parte de negação. Está aparecendo aí para vocês, olha, foi prova aplicada em 2017 pela VUNESP, e aí eles pediram então a negação lógica para a afirmação: João é rico ou Maria é pobre. Então aqui, vamos começar já na base da porrada. Deixa eu te explicar uma coisa. Anota aí para mim de uma vez. Negação. Não se nega e com e, não se nega ou com ou, não se nega se então com se então. Já pode deixar isso aí anotado de uma vez. Regra básica sobre negações de e, ou e, se, então. Não se nega e com e, não se nega ou com ou, não se nega se, então, com se, então. Então aqui, já, pelo menos, na pior das hipóteses, você sabe que a letra C não é o gabarito para a sua questão. Ora, mas por que não, Bruno? Moçada, porque o enunciado trouxe o conectivo ou, e a letra C trouxe também o próprio conectivo ou. Então a letra C já está descartada. Na realidade, ao final do curso, a gente vai ter noção de perceber que a letra A e a letra E também não poderiam ser o nosso gabarito. Por quê? Porque a gente vai revisar e vai lembrar que o conectivo ou, na realidade, ele é equivalente ao conectivo se então. O conectivo ou ele não vai ser desmentido, ele não vai ser negado com o conectivo se então. A gente vai perceber que o conectivo ou é equivalente ao se então. Mas tudo bem, suponhamos que você não soubesse disso. Qual que é, então, a regra de negação do conectivo ou? Anote aí, lembre-se comigo. Negação do conectivo ou é feita com base na lei de De Morgan. E olha aí o que eu destaquei para vocês. Para a gente negar uma sentença com conectivo ou, observem, eu tenho que negar todas as partes, trocando o conectivo ou pelo conectivo e. E por que eu deixei em destaque para vocês aí que o e qual que é a relação entre o e o mas? O e ele é um conectivo equivalente ao mas. Então, do ponto de vista lógico, toda negação que traga o conectivo e, na realidade, pode trazer também o conectivo mas. Então, resumo da ópera. Negação de conectivo ou não tem saída. Negação de conectivo ou, você vai se lembrar comigo que nós vamos utilizar então a lei de De Morgan. Você tem que negar todas as partes, trocando o conectivo ou pelo conectivo e. Na pior das hipóteses, se o enunciado não trouxer o e, você vai desmentir utilizando o mas. Então aqui, vamos aplicar essa regrinha? João é rico ou Maria é pobre? Como que eu desminto então essa minha sentença? Afirmando que o João não é rico, João não é rico, e onde estava sendo dito que a Maria é pobre, eu desminto dizendo então que Maria não é pobre, ok? O que eu fiz aqui então? Neguei as duas partes, trocando o ou pelo e. Falou que o João é rico? Desminto dizendo que ele não é rico. Falou que a Maria é pobre? Eu desminto dizendo que ela não é pobre. Então, das alternativas que nós tínhamos, nós iremos verificar que o gabarito correto era a letra D de dado. Resposta correta, letra D. Só que aqui, o meu objetivo vai ser sempre passar para vocês todos os detalhes. Então, primeira coisa, quero que você se lembre que o conectivo e, ele é um conectivo que é comutativo. O conectivo e é um conectivo que é comutativo. O que significa isso? Significa que assim como você pode desmentir afirmando que João não é rico e que a Maria não é pobre, você pode desmentir dizendo que a Maria não é pobre. Fique ligado aí, olha. Maria não é pobre e que João não
é rico, ok? O fato do conectivo E ser comutativo permite que eu troque as duas partes. Então, o João não é rico, eu mando para trás, Maria não é pobre, eu mando para frente. Vocês vão se lembrar comigo que além do conectivo E, quais outros conectivos também são comutativos? Pode registrar aí. O conectivo OU também é comutativo, o conectivo SI, somente SI, também é comutativo, e o conectivo OU também é comutativo. Na realidade, o único conectivo que não permite você simplesmente chegar e trocar a ordem é o conectivo se então. Então, à exceção do se então, você tem que ficar atento porque todos os demais conectivos podem aparecer de forma trocada nas alternativas. Não foi o caso dessa questão especificamente, mas é uma ideia que a VUNESP usa e pode utilizar na sua prova como uma forma de pegadinha. Então aqui, lembrem-se, o E poderia virar o mas, então eu poderia ter desmentido afirmando que João não é rico, mas que Maria não é pobre, assim como eu poderia ter desmentido afirmando que Maria não é pobre, mas João não é rico. Fato é que o gabarito correto para essa questão que está aqui, então, acabou sendo a letra D, conforme consta aí no gabarito oficial e definitivo apresentado pela VUNESP. Vamos seguir? Próximo enunciado, questão dizendo o seguinte, olha só. Considere a seguinte afirmação, caí e levantei. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa e aí nós temos aqui então estas opções. Vamos por partes, vamos nos lembrar mais uma vez, negação de sentença que traz conectivo E. O que nós já sabemos? Negação de sentença com o conectivo E não pode ser feita com o próprio conectivo E. Vou repetir, não se nega ou com ou, não se nega E com E, não se nega se então com se então. Como nessa questão nós estamos aqui com a negação de um E, significa então que a letra A não pode ser seu gabarito, a letra B não pode ser seu gabarito e a letra D não pode ser seu gabarito. Por quê? Letras A, B e D acabam trazendo o próprio conectivo E, isso não vai funcionar. Tomem cuidado pelo seguinte, professor, você falou para mim que a negação do OU tem que ser feita com E, seguindo a lei de De Morgan. Então, eu sei que a negação do E tem que ser feita com o OU também através da lei de De Morgan. Cuidado com esse raciocínio, registre aí. A negação do conectivo E não necessariamente tem que ser feita com o conectivo OU, então existe uma diferença de raciocínio. A negação do OU tem que ser feita obrigatoriamente com E. Agora, a negação do E não tem que ser feita necessariamente com o conectivo OU. Você vai deixar registrado para mim aí que as regras de negação do conectivo E são essas aqui. Eu tenho duas possibilidades. Claro, uma delas é a lei de De Morgan, que permite que eu negue todas as partes, trocando o conectivo E pelo conectivo OU, que é o que acontece na maioria esmagadora das questões mesmo, que a gente acaba utilizando a ideia de que a negação do conectivo E, a gente acaba utilizando a ideia da negação do conectivo E com o conectivo OU, negando tudo então e trocando o conectivo E pelo conectivo OU. Só que eu preciso que você deixe registrado aí também, vai que na sua prova a VUNESP resolva cobrar algo mais específico. Então tá aqui, é a minha segunda regra de negação do conectivo E. É aquela regrinha em que a gente fala que é a regrinha do Mané, né? A regrinha do Mané é porque a negação do E com o se então é uma regrinha em que eu tenho que manter a primeira parte e tenho que negar a segunda parte. Então lembre-se, essa que está aqui é a nossa linguagem simbólica, certo? Esse chapeuzinho que está aqui é o símbolo do conectivo E, esse Vzinho é o símbolo do conectivo OU, esse tio é como se fosse o símbolo de negação, a setinha é como se fosse o meu conectivo se então. Então aqui eu nem estou dando muita ênfase para a questão da simbologia, nem estou me preocupando muito com a interpretação da simbologia, porque a VUNESP acaba trabalhando mais com linguagem escrita, mas fica aí registrado. Chapeuzinho é o E, o Vzinho é o OU, a setinha é o se então. O que eu estou deixando indicado para vocês então de maneira simbólica é que a negação de uma sentença com conectivo E pode ser feita com se então. Como? Através da regrinha do Mané. O que diz a regrinha do Mané? A regrinha do Mané pede para você manter a primeira parte, trocar o E pelo se então e pede para você negar a segunda parte. Então, a partir de agora, melhore a sua fala para as provas da VUNESP. Se na sua prova cair negação de E, você tem que ir ligado que existem basicamente duas possibilidades de negação para esse E.
ou essa negação vai ser feita com o conectivo ou, baseado então na lei de De Morgan, em que você vai ter que negar todas as partes, trocando o e pelo ou você vai ter que ficar atento, porque a negação do e vai poder ser feita com qual outro conectivo? Veja se já guardou. A negação do e vai poder ser feita também com o se então. Se for para negar o e com o se então, vocês vão aplicar a regrinha do Mané, ou seja, irão manter a primeira parte e irão negar a segunda apenas. Cuidado com isso, hein? Professor, mas aí você gastou todo o seu latim nessa questão, e a questão era simples, era só para negar o e com o. Isso, claro, por exclusão, como nós já vimos que as letras A, B e D não poderiam ser nosso gabarito, a gente acabaria realmente trabalhando com a lei de De Morgan. Afinal de contas, tanto a letra C quanto a letra E trazem conectivo ou, mas a gente tem que ficar ligado, certo? A negação do e, então, com o ou, acabaria sendo não cair, ou não levantei. Ok? Caí, eu desminto dizendo que eu não caí. Levantei, eu desminto dizendo que eu não levantei. Não caí ou não levantei. Resposta correta estava indicada para vocês aqui, então, lá na letra C de casa. Por que a letra E ficou errada? Porque a letra E ele simplesmente trocou o conectivo E pelo conectivo OU, o que não faz sentido aqui para esse tipo de questão. Então a letra E está fora, meu gabarito correto, letra C. Só que aqui, meu amigo, a preparação não é meia boca. Vamos aproveitar aqui até o talo. Me ajuda. Se não tivesse essa resposta, o que poderia ter também? Então lembrem-se, o conectivo OU é um conectivo que é o quê? O conectivo OU é um conectivo que é comutativo. Então, assim como eu digo para vocês que eu não caí ou que eu não levantei, eu poderia dizer para vocês que eu não levantei ou não caí. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Só troquei de posição. Não caí ou não levantei, eu escrevi como se fosse não levantei ou não caí. Poderia ter essa? Sim, poderia ter essa. Agora, eu posso ter outras opções? Posso. Por quê? Porque o meu conectivo E pode ser desmentido também com o conectivo se então. Para eu desmentir o E com o conectivo se então, qual regra que eu utilizo? Eu utilizo a regrinha do Mané. Regrinha do Mané é aquela que pede para eu manter a primeira. Então fica assim, olha, se cair, mantive a primeira, então eu nego a segunda. Então não levantei. Ok? Se cair, acabei então de manter a primeira, então não levantei. Neguei a segunda. Por isso que a gente fala então que essa regrinha é a regrinha do Mané. Cuidado, porque muita gente acha que para negar tem que sair negando tudo. Quando eu nego o E com o se então, eu não nego tudo, eu nego apenas a segunda parte. Então, não achem esquisito se os caras trouxerem uma negação de E com o se então, e não achem esquisito o fato de ele não negar todas as partes. Negação de E com se então, negação apenas da segunda parte. Está feito aqui então, gabarito correto, letra C, tá aí a confirmação para vocês, ó. Bom, enfim, não teve a confirmação do gabarito, mas é a letra C, ok? Próxima questão tá aí. Considere a afirmação: José é enfermeiro e Lucas não é médico. Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde à negação dessa afirmação é... Então lá vamos nós. Olha só. Sentença que traz conectivo E. O que o cara está querendo? O cara está querendo negação. Negação de E... Vou falar de novo. Negação de E jamais vai ser feita com o próprio E. Então, a letra A você pode descartar sem medo de ser feliz. E a letra E você também pode descartar sem medo de ser feliz. Bem, negação de conectivo E, nós temos basicamente duas saídas. Ou eu desminto a minha sentença com o conectivo E com o conectivo OU, utilizando a lei de De Morgan. Ou você desmente o conectivo E com o conectivo se então, através da regrinha do Mané. Bom, aqui, se eu fosse aplicar a lei de De Morgan, que é o que muita gente acaba achando que é a regra básica, para negar o E tem que ser o OU. E aí nessa de achar que para negar o E tem que ser com OU, já acaba marcando a letra C e depois, no dia seguinte, quando vai conferir o gabarito, é que bate a depressão, né? Mas então toma cuidado, não saia daqui do curso com ideias equivocadas. Para negar o E, não tem que ser com OU, pode ser.
A maioria das vezes, sim, as bancas, e em particular a VUNESP, acabam trazendo a negação do E com o, mas não necessariamente tem que ser com o. Então fiquem ligados. Se fosse para desmentir esta frase com o conectivo ou, eu teria que então afirmar que o José não é enfermeiro, José não é enfermeiro, José não é enfermeiro, ou onde está sendo dito que o Lucas não é médico, aí eu afirmo então que ou o Lucas é médico. Ok? Se for para negar com o conectivo ou, tá ali, olha. José não é enfermeiro ou o Lucas é médico. Temos essa como negação com o conectivo ou? Não. O que eu tenho na letra C com o conectivo ou é José é enfermeiro. Tinha que ser José não é enfermeiro. Então não, a letra C está fora. E é isso que eu falo que às vezes causa uma tensão grande em alguns candidatos, porque fica assim, poxa, mas eu aprendi que tem que negar com ou negando tudo, e o que está na letra C não é isso. Onde que eu estou fazendo errado? Não é que você fez errado, a negação é essa, só que não foi essa que ele apresentou. Então aqui você tem que se lembrar que existe a possibilidade de negar uma sentença com o conectivo E usando o conectivo se então. Para desmentir o E com o se então, aplique a regrinha do mané. Então lá vamos nós. Para negar o E com o se então, se é a regrinha do mané, é porque eu tenho que manter a primeira. Então eu afirmaria que se José é enfermeiro, se José é enfermeiro, então, onde está sendo dito que o Lucas não é médico, eu afirmo que então o Lucas é médico, ok? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de manter a primeira e neguei apenas a segunda. Por isso que eu estou usando a regrinha do mané. Onde estava sendo dito que o Lucas não é médico, eu passei a afirmar que o Lucas é médico. Com isso, vocês vão perceber que o gabarito correto acabaria sendo a letra B. Se José é enfermeiro, então o Lucas é médico, gabarito correto, letra B. Agora, vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário de uma regrinha que eu ainda não ensinei aqui no curso, mas que, para quem estiver revisando comigo, vai acabar lembrando, e naturalmente aqui nas demais aulas a gente vai acabar tratando, que é a ideia da contrapositiva. Falei para vocês que o conectivo se então ele não é equivalente ao próprio se então. Eu não posso chegar e simplesmente trocar a ordem. Não foi isso que eu falei? Pois bem, no se então vale a chamada regra da contrapositiva, que é aquela que pede para você negar as duas partes e depois inverter. Isso a gente vai ver ainda dentro dessa aula. O que vai acontecer aqui então é o seguinte, essa questão, se não me engano, ela não foi anulada pela VUNESP, mas deveria ter sido. Por quê? Se a letra B é correta, se José é enfermeiro, então Lucas é médico, a letra D também é correta. Por que a letra D também é correta? Porque a letra D nada mais é do que a contrapositiva da letra B. Contrapositiva é aquela em que eu pego o que está no final e mando para frente negando, então o Lucas é médico viraria Lucas não é médico, e pego o que está no início e mando para trás negando, Lucas é enfermeiro, chegaria ali atrás valendo, ou chegaria lá atrás como se fosse Lucas não é enfermeiro. Então aqui, reforço com vocês, para quem já é um pouquinho mais experiente aí no raciocínio lógico, sim, se você observou a letra D e ficou encucado o porquê da letra D não poder ter sido gabarito, você não está errado. A letra D é também uma alternativa que corresponde à negação dessa sentença. Então, infelizmente, nós tínhamos duas alternativas corretas, mas como eu falei, se não me engano, essa questão não foi anulada de forma equivocada aí pela VUNESP, tá? Porque deveria ter sido. O que não é também tão comum de acontecer em prova da VUNESP, porque a VUNESP é uma banca que a gente realmente dificilmente consegue anular as questões, dada a qualidade dos enunciados que eles colocam, mas aqui aconteceu. Então, fiquem ligados, porque eis aqui, né, um exemplo então de situação prática para vocês acreditarem no que eu tanto falo. Não tem que se negar o E necessariamente com o conectivo ou, pode ser também com o conectivo sim, então, como foi o caso dessa questão. E aí, só para fechar a explicação desse exercício, essa última frase aqui, José não é enfermeiro ou Lucas é médico, lembrem-se que valeria a comutatividade para ela. Como o conectivo ou é um conectivo comutativo, então valeria fazer a reescrita assim, né? Olha, como Lucas é médico ou
João não é enfermeiro, ok? Lucas é médico ou João não é enfermeiro. Fechou? Tudo certinho? Maravilha? Então, vamos mandar ver. Ó, o gabarito oficial definitivo foi a letra B, mas reforço, a letra D também ficou como correta, ok? Vamos seguir? Vem comigo, tá chegando o próximo enunciado dizendo o seguinte. A negação da afirmação, se a mangueira estourou, então eu fiquei molhado. Vamos lá, o que eu falei para vocês? Que é regra básica. Não se nega e com e, não se nega ou com ou, não se nega se então com se então. Essa questão aqui ela pede a negação de um se então, pede a negação de uma condicional. Então aqui, reparem, nenhuma das alternativas trouxe o próprio conectivo se então. Então isso já é um bom sinal. A gente tem que se lembrar, no entanto, que a negação do se então, vejam, se a negação do e, vamos juntar as peças aqui, se a negação do e pode ser feita com o se então, não foi isso que a gente acabou de ver, negação do e pode ser feita com ou, mas pode ser feita também com o se então. Então, se a negação do e pode ser feita com o se então, a volta também é válida, ou seja, a negação do se então vai ser feita com quem? Vai ser feita com o e. Como que eu fazia para negar o e trocando pelo se então? Não era a regrinha do mané? Então pronto, a volta já está pronta. A negação do se então com o e é de novo a regrinha do mané. Então aqui, você tem que guardar para mim que a regrinha do mané, ela serve como regra de negação de dois conectivos. Do se então para você negar com o e do e para você negar com o se então. Então é o que está anotado aqui. Negação do se então, você vai manter a primeira parte, trocar o se então pelo e vai negar a segunda parte. Manter a primeira parte aqui seria dizer então que a mangueira, ó, reparem que eu tirei o se, hein? Não se nega se então com se então. Então tá aqui, olha, fica a mangueira estourou, eu acabei de manter a primeira e vou negar a segunda. E eu não fiquei molhado. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Olha, mantive a primeira e neguei a segunda. Regrinha do mané. O que poderia mudar aqui? Poderia mudar o fato de que o conectivo e é comutativo. Então, não vou anotar aqui, mas se quiser registre aí, você poderia escrever para mim que eu não fiquei molhado e a mangueira estourou. De novo, eu não fiquei molhado e a mangueira estourou. Poderia desmentir também usando mas. Poderia afirmar que a mangueira estourou, mas eu não fiquei molhado. Ou ainda, eu não fiquei molhado, mas a mangueira estourou. Certo? Bom, das alternativas que nós tínhamos, como a negação do se então, a gente sabe que vai ter que ser feita com e. Então, aqui nesse caso, letra B estava fora e letra D estava fora. Se você bate o olho e sabe que negação de se então tem que ser feita com e, você ficaria só com as letras A, C e E. Como além disso, nós teríamos que trabalhar com a ideia da regrinha do mané, então a única em que eu mantenho a primeira e nego a segunda é a letra E. A mangueira estourou e eu não fiquei molhado. Está aqui então para vocês aí o indicativo do gabarito correto. Letra A ficou errada porque apesar deles terem utilizado o conectivo pertinente, que é o conectivo e, eles acabaram negando a primeira parte. Negaram a segunda também, como deveria ser feito, mas eles acabaram negando também a primeira. Então, isso não vale. E a letra C ficou errada porque, apesar deles terem trazido o conectivo correto, eles acabaram invertendo a regra, né? Eles negaram a primeira parte e acabaram mantendo a segunda, sendo que o correto é manter a primeira e negar a segunda. Então, resposta correta, letra E. Está feito com isso aqui. Mais uma questãozinha, então, desse nosso curso focado na banca VUNESP. Gabarito oficial definitivo, está aí para vocês. Próximo enunciado, acompanhe comigo, tente fazer, verifique se você já tem noção, se não, estou aqui para te explicar. Olha só o que veio falando. Para que seja falsa a afirmação, todo escrevente técnico judiciário é auto, é suficiente que... E aí vem aqui as alternativas. Vocês vão se lembrar comigo que essa sentença que foi apresentada aqui, ela é uma sentença que apresenta quantificador. Quais são mesmo os nossos quantificadores? Anote aí. Quantificadores são o todo, o nenhum e o algum. Repetindo,
todo, nenhum e algum. O todo e o nenhum são os meus quantificadores universais, enquanto o algum é o quantificador existencial. O que você já pode colocar como regra na sua cabeça? Assim como eu falei com relação aos conectivos, que eu não nego E com E, que eu não nego O com O, que eu não nego se então com se então, você pode colocar para mim como regra para os quantificadores, que eu não nego todo com todo, assim como eu não nego todo com nenhum. Repetindo, não se nega todo com todo, não se nega todo com nenhum. Outra, não se nega nenhum com nenhum, não se nega nenhum com todo. Repetindo, não se nega nenhum com nenhum, não se nega nenhum com todo. E com relação ao quantificador existencial, o algum, eu jamais irei desmentir o algum usando o próprio algum. Então aqui, o que a gente vai ter como regra para as sentenças da forma todo A e B? A regrinha das negações das proposições categóricas estão anotadas aqui. Você vai se lembrar que para você desmentir uma sentença da forma todo A e B, negação de todo A e B é feita com uma sentença da forma algum A que não é B. Então, se quiser, anote aí como exemplo. Se eu digo para vocês que todo espelho é plano, para desmentir que todo espelho é plano, como uma sentença da forma todo A e B, eu teria que encontrar algum A que não fosse B, ou seja, algum espelho que não fosse plano. Então, guarde negação de todo, que é indiscutivelmente a que mais aparece em provas. Negação de todo, você vai utilizar o algum junto com o não. Observações. O algum não necessariamente tem que aparecer escrito. O algum pode ser substituído pelo menos um. O algum pode ser substituído pelo a. O algum pode ser substituído pelo existe. Ok? Então, quando eu quero desmentir que todo espelho é plano, eu posso dizer que algum espelho não é plano, assim como é correto eu dizer que assim como é correto eu dizer que existe espelho que não é plano, assim como é correto eu dizer que há espelho que não é plano, assim como é correto dizer que existe pelo menos um espelho que não é plano, enfim, não fiquem presos à ideia de que necessariamente eu tenho que utilizar o algum. Posso substituir o algum por esses elementos. Outra, o não pode aparecer implícito, apesar de não ser muito a pegada da VUNESP, mas fica aí a observação. Se eu digo para vocês, por exemplo, que todo aluno está atento, todo aluno está atento. Para eu desmentir que todo aluno está atento, eu poderia dizer que tem algum aluno que não está atento. Vejam, dizer que tem algum aluno que não está atento, o aluno não atento é aquele aluno que eu posso dizer que está desatento. Percebam, a presença desse prefixo DES, o desatento, traz implícita a ideia da negação. Então, quando eu falo para você que todo político é honesto, todo político é honesto. Se eu quiser desmentir, eu posso dizer que tem algum político que não é honesto. Ou posso dizer também que algum político é desonesto. Fiquem atentos a isso. Outro detalhezinho, fica atento aqui, moçada, porque a negação do todo A e B já apareceu em provas da VUNESP com a forma nem todo A e B. Essa forma que está aqui, ela é uma forma mais simples, eu costumo brincar que eu falo que é até uma forma mais pobre de negar, mas que as bancas podem utilizar. Então, para você desmentir que todos os carros são azuis, claro, o mais comum em termos de questões de prova seria você encontrar uma alternativa dizendo que algum carro não é azul, que existe carro que não é azul, que pelo menos um carro não é azul. Ok, esse é o padrão, negar o todo com algum junto com o não. Só que posso negar de maneira mais simples, simplesmente enfiando o nem na frente da frase, no inicinho da frase. Então, se eu digo para vocês que todo carro é azul ou que todos os carros são azuis, eu poderia desmentir dizendo que nem todos os carros são azuis, que nem todo carro é azul. Conseguiu perceber? O fato de eu incluir o nem no início da sentença já faz com que eu possa, então, desmentir uma sentença dessa forma. Então, aqui, como a nossa questão acabou abordando justamente a negação de uma sentença da forma todo A é B, fica aí, então, a observação. Para desmentir sentença da forma todo A é B, eu utilizo algum A que não é B. Então, para desmentir que todo escrevente técnico judiciário é auto, eu precisaria encontrar o quê? Eu precisaria encontrar algum escrevente, técnico judiciário que
não é auto, ok? Algum escrevente técnico judiciário não é auto. Dizer que existe escrevente técnico judiciário que não é auto. Dizer que existe pelo menos um escrevente técnico judiciário que não é auto. Das alternativas que nós tínhamos aqui, o gabarito correto acaba sendo a letra E, concordam comigo? Já de início, quando você fez a leitura do enunciado, quando você percebe que ele diz que aquilo é falso e que, consequentemente, você tem que desmentir a sentença, desmentir uma sentença com o quantificador todo jamais poderia acontecer de ser feito como alternativa como a da letra B, já que ele negava o todo com nenhum, ou mesmo com o da letra C, onde ele negava o todo com o próprio todo. Então, negação de todo tem que ser feita com algum, com existe, com pelo menos um, e no caso da negação do todo, ficar atento. Ou ele traz o algum junto com o não, mesmo que esse não apareça de forma implícita, ou ele vai desmentir o todo com o nem todo. Gabarito correto para essa que está aqui, letra E. Confirme aí comigo, está indicado para vocês o gabarito oficial e definitivo da banca. E com isso, moçada, a gente encerra então esse nosso primeiro bloco dessa aula que está tratando então da parte de negações e equivalências. Curso focado na resolução de questões da banca VUNESP. A pegada vai ser sempre essa. A gente vai resolvendo as questões, vai revisando, apresentando para vocês as regras mais importantes e com isso a gente vai ficando no ponto para que vocês possam em breve arrebentar nessa prova. Não me abandona não, daqui a pouquinho o Bruno está na área e a gente segue firmes e fortes aqui pelo portal Silvio Sandi. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, fui!